Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade vamos ler no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3 e o versículo de número 1. Depois faremos menção a outros versículos. Assim está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Este o texto que vamos meditar, fazendo referência a outros correlatos a este, falando sobre a vida e o tempo, dádivas de Deus. Sobre isso que vamos dizer. Nós entendemos que, à luz desse texto lido, está bem claro aqui que tudo segue a uma orientação de Deus. Porque Deus está acima do tempo e acima da vida. Deus é tanto o doador da vida, como o doador do tempo. Tudo isto segue uma determinação de Deus, quando ele decidiu compartilhar a sua vida ao criar o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, soprou nele a vida e deu a ele o tempo para que, naquele tempo determinado, o propósito de Deus, através da vida do homem, seja realizado dentro de determinado tempo. Então, uma coisa está interrelacionada com a outra. Não pode existir a vida sem o tempo. Não pode existir o tempo sem a vida. Porque a vida sem o tempo não se realiza. O tempo sem a vida perde a sua utilidade. Para que utilizar se não existe a vida? Então, uma coisa está ligada à outra. Por isso é que eu disse que vamos falar sobre a vida e o tempo, dádivas de Deus. Bem, se é dádiva de Deus, significa algo que Deus dá, que Deus coloca. E Deus faz isso como prova do seu amor, da sua misericórdia, para que isso se realize dentro do plano, ou seja, do propósito que Deus estabeleceu para cada vida humana, que ele permite vir a este mundo. Tantos que já descansam, como aqueles que ainda virão. Isto segue a uma orientação de Deus, porque é Deus que governa sobre tudo. Ele é soberano, ele é Senhor. Ele está acima de tudo e de todos. E em tudo isto, ele é o Criador, ele é também o mantenedor de todas essas coisas e o provedor, quer dizer, o supridor de todas as necessidades e cada coisa no seu devido lugar. Por isso que também a vida e o tempo têm o seu lugar, têm a sua oportunidade dentro do propósito estabelecido por Deus. Quando nós encontramos isto, nós precisamos meditar da seguinte forma: nós não escolhemos nascer. Nós não decidimos que um dia haveríamos de nascer. Não escolhemos de que pais nós nasceríamos. Não escolhemos a condição em que nós nasceríamos, condição dos nossos pais. Condição social, familiar, financeira, enfim,
em todas as áreas. Educacional. Não escolhemos também o lugar onde deveríamos nascer. Todas estas coisas aconteceram por um plano de Deus, por uma permissão de Deus. E ele soprou em nós a vida, sopro da vida. E ele mantém este sopro da vida porque ele determinou para cada um de nós que entramos neste mundo através da vida um tempo e um espaço de tempo para que a gente desfrute desta vida e dentro deste tempo a gente possa, então, aproveitar as oportunidades que se vão aparecendo. Então, nós não temos controle sobre a nossa vida e nós não temos também o controle sobre o tempo. O tempo em si, ele está no controle de Deus. Nós não podemos determinar que o tempo pare ou que o tempo se adiante. O tempo, no cronograma de Deus, ele segue o seu caminho naturalmente. Ele obedece a uma lei estabelecida por Deus para o tempo. E isso é importante nós observarmos, porque conforme li aqui neste versículo, diz que tudo tem o seu tempo determinado. Quer dizer, existe um tempo determinado para que cada coisa seja realizado dentro daquele tempo, daquela oportunidade. E há tempo suficiente para todo propósito debaixo do céu. Quando nós observamos isto, e conforme eu disse, a vida não está em poder das nossas mãos. A minha vida mando eu, a minha vida governo eu, a minha vida eu vou viver até quando eu quiser. Não, não vamos viver até quando quiser. Vamos viver até quando Deus permitir. E nós não sabemos quando será o nosso último dia aqui nesta terra. Mas Deus sabe, porque Deus marcou o dia de nós entrarmos nesta terra e Deus tem marcado também o dia em que nós vamos sair. Então, a nossa entrada e a nossa saída pela vida física e a existência neste mundo, ela segue uma orientação de Deus. Então, nós não sabemos. A ciência procura, de todas as formas, conseguir uma maneira de prolongar a vida das pessoas, de isentá-las de que elas sejam levadas à morte, muitas das vezes precocemente. Porque para morrer não tem idade. Há pessoas que vivem horas, segundos e parte. Há pessoas que vivem um certo tempo razoável. Há outros que passam a ser centenários, passam de 100 anos de existência na Terra. Haja vista que quando Deus criou o homem, Deus não o criou para a morte. Deus criou para viver eternamente. A palavra de Deus diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Mas eles escolheram muitas invenções. E através destas invenções veio também a desobediência, a entrada do pecado, e a vida passou então a ser limitada no tempo e no espaço. Então, foi isto o que aconteceu. Mas os primeiros chegaram a 900, Adão a 930 anos, Matusalém a 969 anos, foi o homem que mais viveu nesta terra. E existe aquele que viveu, quem sabe, 1 segundo, 2 segundos depois do seu nascimento e expirou. Então não há uma idade certa para morrer. Só vai morrer quando for velho. Não. Existem pessoas que novas, não desfrutaram nem a vida ainda, já eles partem. Tudo
tudo isto segue a uma determinação de Deus. Nada é sem sentido, mesmo porque a vida não está em poder das nossas mãos, nem dos nossos pais. Está em poder de Deus. Então é Deus que age neste quesito relacionado à vida. Bem, e eu disse aqui que para a vida se realizar dentro do espaço que Deus nos deu, ela precisa de tempo. E o tempo, para ele ser útil, é preciso que se tenha vida. Não adianta a pessoa ter tempo se não tem vida. Não vai fazer diferença nenhuma. E não adianta a pessoa ter vida se não tem tempo. Então, uma coisa ligada à outra. Nós, muitas das vezes, achamos que nós somos senhores da vida e senhores do tempo. Nós podemos governar a nossa vida, controlar a nossa vida e controlar o tempo que é colocado diante de nós. É uma ilusão, porque isso não é possível, não está no nosso controle. Mas o tempo existe. E o tempo Deus dá a todas as pessoas de maneiras iguais. O tempo que Deus dá a mim, Deus dá a você, Deus dá ao outro, ao de perto, ao de longe, ao de melhor condição social, política, religiosa, financeira, cultural, não importa. O tempo é o mesmo tempo que Deus dá para todos. Porém, a maneira como cada um, desfrutando da vida como dádiva de Deus, utiliza-se do tempo que é dado por Deus para a realização enquanto aqui viver, é aí que faz a diferença de um para o outro. Porque o mesmo escritor deste livro, ele diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o com todas as tuas forças, porque no lugar para onde tu vais, não vai existir essas coisas. Quando terminar a vida, quando a vida se apagar, não tem mais oportunidade para fazer nada. Então, para fazer, enquanto com vida, deve-se fazer isto. E os tempos, nós encontramos nesse capítulo 3, pelo menos 28 tempos que são aqui relatados pelo sábio Salomão. São 14 pares de tempos. 14 tempos positivo, 14 tempos negativo. Um em oposição ao outro. Este tempo nós chamamos de dia, que é dividido em horas, minutos e segundos. Nós somos governados por isso. O tempo para nós, ele é contado em dias, semanas, meses, anos e horas. Horas, minutos e segundos. É assim que é feita esta contagem aqui na vida na Terra. E é dentro desta contagem que nós vamos desempenhar a nossa vida de acordo com o tempo que estivermos vivenciando. Então eu disse, são 28 tempos dividido em 14 pares. 14 positivo, 14 negativo. Ou seja, um em oposição ao outro. E o mesmo escritor de Eclesiastes, ele diz que existem 2 dias marcantes na nossa vida. E que esses 14 pares, 14 positivo, 14 negativo, estão envolvidos dentro desta classificação de 2 dias, que diz assim, no dia, Eclesiastes 7:14, no dia da prosperidade. Então tem aqui o dia da prosperidade. No dia em que as coisas saem bem, nos dias que as coisas nos são favoráveis, nos dias em que as coisas são positivas. Então, no dia da prosperidade,
goza do bem, desfrute, realize, tome parte, alegre-se, movimente-se. Mas, no dia da adversidade, considera o dia em que as coisas não funcionam como se esperava, como deveria. São as coisas negativas, mas elas fazem parte do propósito de Deus e são listadas para a nossa vida, porque nós precisamos aprender e desfrutar a vida de acordo com o tempo que nos é proposto, seja ele o tempo da prosperidade ou o tempo da adversidade. Prosperidade todo mundo quer, viver este tempo. Agora, adversidade ninguém quer, mas todos nós, indistintamente, passamos por esses 2 dias que a sabedoria divina reservou para nós, o nosso Deus reservou. O dia da prosperidade e o dia da adversidade. Só que tem uma coisa, veja aqui, no dia da prosperidade, está escrito aqui, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera. Por quê? Porque também Deus fez. Então quem fez? O dia da prosperidade e o dia da adversidade. Deus. Por quê? Também Deus fez este em oposição àquele. Ou seja, o dia da prosperidade em oposição ao dia da adversidade. Um oposto ao outro. Para que o homem nada ache que tenha que vir depois dele. Agora, uma coisa que precisamos esclarecer. Nós não podemos, no mesmo momento, ou seja, no dia que é o dia da prosperidade, também ser surpreendido pelo dia da adversidade. Não. Se nós estamos no dia da prosperidade, é o dia da prosperidade. Então não é o dia da adversidade. Mas se estamos no dia da adversidade, não é o dia da prosperidade. As duas coisas não podem se realizar ao mesmo tempo e na mesma vida. Um tem que dar lugar ao outro. É como as trevas. As trevas só existem enquanto a luz não surge. Mas quando a luz surge, as trevas desaparecem. Mesmo assim, se é o dia da prosperidade, a adversidade não chega perto. Mas se é o dia da adversidade, a prosperidade também não chega perto. E quais são esses pares que estão aqui? Veja bem, olha. Por pares. Há tempo de nascer. Que alegria, que prazer, que satisfação, o nascimento. E tempo de morrer. No nascimento, a alegria, a festa, a regozijo, a gratidão, a louvor, a reconhecimento diante de Deus. Mas e no dia da morte? No dia da morte há lamento, a tristeza, há lágrimas, a angústia, a separação. Parece que o dia o tempo fica nublado. Mas um em oposição ao outro. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Veja bem, sempre um em oposição ao outro. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e
tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo que trabalha? E no versículo 17 diz o seguinte: vi debaixo do sol no lugar, eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda obra. Então existe um tempo estabelecido para cada função na nossa vida. Nós não podemos viver os dois tempos no mesmo instante. Se há o tempo do nascimento, não é o tempo da morte. Não podemos viver os dois tempos ao mesmo tempo. Já li lá que diz que Deus fez um em oposição ao outro, para que a pessoa considere que isto foi feito por Deus. Então, o tempo se divide nesta função. Então, para desfrutar a vida, nós precisamos do tempo. O tempo favorável e o tempo desfavorável. Não é porque o tempo é desfavorável que nós não vamos utilizá-lo, porque a vida segue. A vida continua, sendo o tempo bom e sendo o tempo ruim. A vida vai passar por essas situações. Por isso é que, às vezes, a vida tem altos e baixos. São os picos dos tempos. O tempo bom nos leva lá para cima, mas o tempo mau nos leva para o vale. Nós ficamos como que decaídos, entregues. São o tempo que atravessa a nossa vida. O salmista Davi, no Salmo 31, no verso 15, ele diz assim, quer ver? Salmo 31, verso 15. É um salmo de Davi. Diz assim: os meus tempos estão nas tuas mãos. Então veja, os meus tempos estão nas tuas mãos, nas mãos de Deus. Ele reconheceu isto. E aqui no capítulo 3, versículo 17, há um tempo para todo intento e para toda obra. No versículo 1 que nós lemos diz, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, tudo quanto Deus intentou para que através da vida e do tempo, que são dádivas de Deus para nós, nós possamos vivenciar a vida, desfrutar a vida, seja na alegria, seja na tristeza, seja com lágrimas, seja com gratidão. A vida vai continuar, vai seguir. Portanto, elas estão bem relacionadas. E o tempo que Deus dá, ele é igual para todos os seres humanos. Ele não dá, no caso do dia de 24 horas, ele dá 24 horas a este e ao outro ele dá 20 horas. Não. Ele dá para todos 24 horas exatamente igual para todo mundo. Só que uns desfrutam deste tempo que é dado por Deus, que nós chamamos dia. Ele desfruta com paz, com alegria, com realização, com bênção, com produtividade. E outro despreza o tempo que é dado por Deus e não se coloca ativo em nada. Deixa simplesmente o tempo passar. E é assim que as vidas vão vivenciando. Uns aproveitando bem o tempo
e outros aproveitando mal, ou seja, desperdiçando o tempo com pensamentos vagos, sem nenhuma realização. Já há outros que deixam o tempo passar e depois, no dia seguinte, ele julga que o que não usou no dia anterior, ele vai poder acrescentar no dia seguinte e ter mais tempo para realizar o que deixou de fazer ontem. Mas isto não é possível. O tempo de ontem, que foi dado por Deus e não foi utilizado, torna-se um tempo perdido. Não volta mais. Passou, passou. Perdeu, perdeu. E não pode também, no tempo que está vivendo, procurar acrescentar tempos do futuro para o presente, para tentar produzir e realizar mais. Não. A medida do tempo é aquela que Deus determinou. Então eu não tenho como diminuir o tempo e não tenho como acrescentar o tempo. O que está diante de mim é usar o tempo bem ou usar o tempo mal. Isto vai depender do propósito que há dentro do meu coração. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, para tudo dentro do tempo, existe um intento. E nós encontramos no capítulo 9 de Eclesiastes, o versículo 11 diz o seguinte: o tempo e a sorte pertencem a todos. Então não tem esse negócio que uma pessoa é bem-sucedido, uma pessoa é uma pessoa privilegiada e o outro não. Sendo que o tempo foi igual para ambos. O que faltou foi que um se empenhou em aproveitar bem o tempo, todas as horas que lhe foi dada, e outro se descuidou do tempo. Então, quando for procurar o resultado, não vai encontrar, porque não existe. O preguiçoso joga o tempo fora. E o tempo é precioso, é uma preciosidade, é uma riqueza, tanto a vida quanto o tempo que Deus coloca diante de nós. E quando nós entendemos isto, a nossa vida, ela vai ser instruída à luz do propósito de Deus a aproveitar todo o tempo que lhe for possível para realizar o propósito de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo nos Gálatas, diz: enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Quer dizer, enquanto temos tempo, porque o tempo vai passar. E depois que passou, não adianta correr atrás, querer reparar alguma coisa que ficou lá para trás. Passou, perdeu, não tem mais como reaver. E as pessoas pensam que lá na frente eles vão conseguir um bônus, eles vão conseguir reaver o tempo perdido. O tempo perdido perdeu-se. Não se recupera nunca mais. Mas nós entendemos que, à luz da palavra de Deus, o profeta Oséias disse: é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de aplicar-se. E nós precisamos entender também o tempo da visitação de Deus para o seu povo. Porque Deus tem um tempo que ele faz a visitação ao seu povo. Ele visitou o povo de Israel. Ele visitou a Jerusalém. Mas eles não reconheceram. E ele disse: ai de ti, Jerusalém, se tu reconheceras o tempo da tua visitação, mas isso está oculto aos teus olhos. E quanto sofrimento eles passaram e continuam passando, porque não discerniram o tempo
da visitação de Deus. Se eu e você passarmos batido e não prestarmos atenção para discernir o tempo da visitação de Deus, ele vai passar e nós vamos perder a oportunidade de grandes bênçãos de Deus para a nossa vida. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Romanos, capítulo 3, versículo 11, ele diz: e conhecendo o tempo, que é hora de despertar do sono. Então não é hora de dormir, não é hora de ficar balançando na rede, parado, sem sentido, sem significado. Não, do jeito que tá tudo bom, eu não fazendo nada, já estou fazendo muito. Não, porque o tempo que Deus nos dá, lá na frente, ele vai pedir conta da vida que vivemos, como vivemos, para quem vivemos e o tempo que ele nos deu, como recebemos o tempo e como utilizamos o tempo que Deus nos deu. Então são coisas muito sérias e profundas que nós não podemos descuidar em momento nenhum. E isso deve sempre estar bem vivo no nosso coração. Tempo perdido jamais será recuperado. Não tem como o tempo que foi perdido acrescentá-lo ao tempo presente. E não tem como adiantar o tempo futuro. Eu vou correr aqui para que eu multiplicar o tempo e fazer mais coisas. Não. Vai fazer dentro do tempo que Deus deu. E o tempo é igual para todo mundo. Não existe mais tempo hoje e menos tempo amanhã. A mesma quantidade de tempo que Deus está dando hoje, se amanhã permanecermos com vida, ele vai dar o mesmo tempo estabelecido. A mesma medida de hoje, ele dará amanhã, ele dará depois, até que chegue o nosso final. Então nós precisamos sempre aproveitar este tempo que é dado por Deus. Então precisamos reconhecer isto, reconhecer o tempo da visitação e fazer as coisas que precisamos fazer. Quando nós olhamos para Atos capítulo 17, versículo 26, diz que Deus tem determinado um tempo em que com justiça há de julgar o mundo. Então, tudo gira para nós em função da vida e do tempo. Então, estas duas situações que são dádivas de Deus, porque nós não conseguimos comprar o tempo, nós não conseguimos negociar o tempo, nós não podemos vender o tempo, não. Fulano, me vende parte do seu tempo aí? Não tem como. Fulano, compra o meu tempo? Não tem como. O tempo está aí. Ele é inegociável. Tanto a vida quanto o tempo. Não posso querer viver mais hoje e menos amanhã. A vida vai seguir o seu fluxo, o seu caminho. Só que uma vida vai ser realizada. Uma vida vai ser produtiva. E outra vida não vai ter produtividade, não vai ter resultado nenhum. Por quê? Desprezou tanto a vida como o tempo, que foi a oportunidade que Deus deu para se realizar dentro de um espaço. Esse espaço, ele é utilizado pela vida dentro do tempo que Deus deu a cada um de nós. Então, este tempo é o tempo em que nós precisamos olhar para o Senhor. E no tempo da prosperidade, por exemplo, no tempo de nascer, tempo de plantar, tempo de curar, tempo de edificar, tempo de rir, tempo de saltar, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de buscar, tempo de guardar, tempo de cozer, tempo de falar, tempo de amar, tempo de paz. Desfrute. No tempo da prosperidade, goza do bem.
Aproveite com intensidade. Doe-se. Realize-se com a vida que Deus deu dentro deste tempo favorável que Deus deu. Mas no tempo da morte, de arrancar, de matar, de derribar, de chorar, de prantear, de espalhar pedras, de afastar-se de abraçar, no tempo de perder, de deitar fora, de rasgar, de estar calado, de aborrecer, no tempo de guerra, considera este tempo desfavorável, ele vai trazer para nós lições importantes que vão firmar a nossa vida com Deus e vão nos amadurecer diante do Senhor, para que, em vista desses tempos que atravessarmos, nós em tudo reconhecermos a mão de Deus. É como disse Jó. Jó foi um homem abençoado por Deus, mas era um homem fiel, sincero, íntegro, reto, desviava-se do mal. Então Deus tinha prazer e Deus o abençoou. Deus o abençoou. Mas quando ele perdeu tudo, ele parou e disse as seguintes palavras: o Senhor o deu, o Senhor levou, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E uma outra expressão: receberíamos o bem de Deus e não o mal? Em tudo isto, Jó não delinquiu com a sua boca. Ele não desagradou a Deus. Ele reconheceu que vinha do Senhor. E aquilo o fortaleceu. Lá na frente, ele foi recompensado com a bênção de Deus. Agora, a vida e o tempo que nós estamos vivendo e desfrutando pela bondade e a misericórdia de Deus, este tempo não é por merecimento. Nós não temos nenhum merecimento. Não, eu vou dar a vida para você porque você merece. Eu vou dar um tempo para você porque você merece. Não. Deus dá para todos, indistintamente. Porque se for olhar em nós e buscar algum merecimento, que Deus sinta-se obrigado a dar-nos alguma coisa, seja a vida, seja o tempo, ele não vai encontrar da nossa parte isto, porque não há em nós o merecimento. Isto é puramente uma dádiva, uma doação que Deus faz a nós em função do amor dele e da manifestação do seu plano e propósito. Porém, nós precisamos entender que isto tudo nos torna alegre, feliz, realizado, agradecido, vai contribuir para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, vai nos preparar para uma eternidade que Deus prometeu. Tudo isto vai nos conduzir de acordo com o propósito que foi estabelecido por Deus. E diz aqui, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Os propósitos foram criados por Deus. E a cada um de nós, ele tem um propósito singular, único. E ele dá-nos o tempo e a vida para que este propósito, com a junção da vida com o tempo, ele então seja realizado. E com isto, nós sejamos levados a reconhecer que por mercê, bondade e misericórdia de Deus, ele nos permitiu entrar nessa história humana com a vida e com o tempo que ele nos deu, e o que produzimos é para a glória do nome do Senhor. E então, nós precisamos ser agradecidos e dizer a ele, só foi possível realizar isto porque o Senhor me permitiu a vida e o Senhor me deu o tempo necessário
para que o seu propósito se realizasse dentro deste tempo que foi estabelecido pelo próprio Deus. Então, Deus é quem governa sobre tudo. Ele governa sobre a minha vida e ele governa sobre o tempo que ele coloca a meu dispor. Agora, eu não posso desconsiderar nem a vida e nem o tempo, mas preciso levar a sério a vida e o tempo, para que o propósito se realize, se concretize, seja finalizado e atraia glória e louvor ao nosso Deus, à majestade santa e poderosa. Então, quando nós olhamos isso, então concordamos com o que diz aqui. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se existisse só o tempo e não a vida, o tempo ficaria perdido. Se existir a vida e não existir o tempo, em que a vida iria se ocupar? Em nada. Não tem o tempo. Tem a vida, mas não tem o tempo. Não tem o propósito dentro do tempo. Então fica desfocado. Mas, tendo a vida e tendo o tempo e entendendo o propósito de Deus, então nesta junção de vida, mais tempo e conhecendo o que Deus espera de nós, vamos com toda intensidade, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, esforçar-nos dentro daquilo que nos é dado para, no tempo que temos, realizarmos algo de valor permanente para Deus. Nossa vida só tem significado se a vivermos dentro do tempo e segundo a vontade de Deus. Porque viver a vida dentro do tempo e não conhecer o propósito de Deus é viver de maneira inútil. Por quê? Porque está vivendo sem propósito, sem objetivos, sem realizações na vida, e a vida vai sendo levada, como que jogada pelo vento. Ora para frente, ora para trás, para a direita, para a esquerda, sem saber aonde ir e aonde chegar. Mas quem tem a vida, o tempo e discerne o propósito de Deus, ele sabe como começar, como continuar e como terminar. Veja a vida do apóstolo Paulo. Ele era um perseguidor, mas Deus tinha um plano na vida dele. E quando ele testemunha, ele diz: aprove a Deus desde o ventre de minha mãe me separar. Mas ele só foi tomar conhecimento que ele era separado desde o ventre da sua mãe quando Jesus teve um encontro com ele lá na estrada de Damasco. Porque até ali ele não sabia disso. Ele tinha se familiarizado, ele tinha crescido, ele tinha adquirido conhecimento, autoridade, sabedoria. E estava usando aquilo de maneira errada para prejudicar os servos de Deus quando Jesus se defronta com ele. E ele então se rende a Jesus e passa a entender que Deus o tinha escolhido desde o ventre e, portanto, a partir de agora, ele passa a, conhecendo o propósito de Deus para a sua vida, ele vai aliar a vida com o tempo que ele tinha ainda pela frente e, naquele espaço de tempo, produzir para o reino de Deus. O tempo que passou ficou perdido. Mas aquele que estava à frente, ele foi direcionado por Deus. E quando ele chega no fim da vida, observe o que ele diz. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Como é que ele fez isto? Através da vida,
do tempo que ele estava disponível e do propósito que, a partir da conversão, ele tomou conhecimento do que era que Deus tinha para a vida dele. Quando o Senhor falou com Ananias para ir orar por ele, que ele estava orando, ela disse: não, esse homem é mau, esse homem é um perseguidor, ele causou muitos males ao teu povo. O que foi que Deus disse para Ananias? Ele disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Não disse: é um vaso que eu vou escolher. Quem sabe eu posso aproveitar ele na obra. Não, ele disse: é um vaso escolhido. Já foi escolhido. Ele é meu. Ele vai ser útil na minha obra. Então, o que é esse escolher? É o propósito. Então, a minha vida, a sua vida, a nossa vida, ela tem a sua realização em função do propósito de Deus. Enquanto não se tem um encontro com Jesus e passa pelo processo da conversão, da salvação, e o entendimento espiritual é aberto para discernir o propósito de Deus, não vai entender, não vai ter significado. Mas a partir do momento que passa por esse processo de salvação, libertação, renovação espiritual, o espírito é renovado, é ressuscitado, o entendimento espiritual é aberto, aí vai encontrar na palavra de Deus a razão pela qual Deus o colocou aqui, com a vida e com o tempo. E a partir de então, vai utilizar este tempo estabelecido por Deus com a vida para cumprir o propósito para o qual Deus o escolheu. Que isto possa ficar bem claro na nossa mente, no nosso coração. Nós temos duas dádivas preciosas de Deus: vida e tempo. Não podemos desperdiçar a vida e não podemos desperdiçar o tempo. Não temos poder de mudar o tempo e nem de mudar a vida. Portanto, nós temos que vivê-la como Deus permite. E o tempo que Deus nos dá, nós temos que usá-lo na medida de tempo em que Ele nos dá. E para quê? Para todo o propósito debaixo do céu. Porque virá um tempo em que Deus vai chamar a cada um de nós e vai pedir conta dessas duas dádivas que Ele deu para nós. A vida que eu te propiciei, como você viveu? Para quem você viveu? Qual foi o intento da tua vida? E o tempo que eu coloquei à sua disposição, como você utilizou o tempo? Você utilizou bem? Você utilizou mal? De que forma você utilizou este tempo e desfrutou esta vida? Porque o Senhor Deus deposita em nós vida e tempo, mas esclarece o propósito. Se nós discernir, entrar no propósito de Deus, caminhar na sua direção, nós vamos ser produtivos, vamos agradá-lo e vamos ser reconhecidos, recompensados por ele quando do seu encontro. Se, portanto, ignorarmos tanto o tempo como a vida e vivermos de qualquer forma e não usufruirmos o tempo com sabedoria, esse tempo ficará prejudicado, perdido, e mesmo assim nós vamos dar conta do tempo que nós jogamos fora. Então precisamos avaliar bem, porque isto é muito sério. Enquanto eu e você estamos vivos, nós estamos vivendo dentro de um tempo que foi dado por Deus. Eu não sei se para você hoje é o tempo da prosperidade. É o dia da prosperidade.
Se é para você hoje o dia da prosperidade, goza do bem. No entanto, se para você hoje é o dia da adversidade, considera. Não murmure, não amaldiçoe, não critique, não dê as costas para Deus. Considera, porque aquele tempo da adversidade, ele é um professor. Ele vai ensinar a cada um de nós lições que nós não aprenderíamos no tempo da prosperidade. Mas no tempo da adversidade, este professor, ele é eficiente. Ele vai nos levar a uma lição e se nós entendermos, nós vamos ser ali aprovados. E a consideração que fizermos vai resultar em amadurecimento da nossa vida para com Deus. Então, fiquemos com isto. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Como é que você está vivendo a sua vida? De que forma você está utilizando o tempo como dádiva que Deus te deu? Você já conhece o propósito de Deus para a sua vida? Você está vivendo de acordo com este propósito? Ou você ainda está como que tateando no escuro? Procure conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Procure entender a finalidade pela qual Deus te colocou neste mundo. Não foi sem motivo. Ele tem um plano, um objetivo de ter colocado a mim e a você neste mundo no tempo presente que nós estamos vivendo. Então, vivamos com Deus. Desfrutemos do tempo que Deus nos dá. E cumpramos o propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida. E assim fazendo, nós não vamos ter acanhamento do nosso encontro com Ele, porque fizemos aquilo que estava dentro da nossa vida e do tempo que Deus permitiu a cada um de nós. Que possamos pensar e analisar bem isto. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.